com discernimento, nos abençoe com o professor, nos abençoe, né, com o entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e oramos. Amém. 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 Amém, né? Sérgio. Obrigado, Edivaldo, aí pela condução, o irmão Neves também. Na verdade, não disse que o irmão Neves chega atrasado, ele vai ficar bravo comigo, né? Ele mantém a ordem lá e eu deixo virar uma bagunça aqui. Eu estava preparando a mensagem da ceia. Eu estava preparando a mensagem da ceia de amanhã, então, de amanhã não, de domingo. Por isso que eu estava, né, terminando, e por isso que eu entrei um pouquinho atrasado. Mas não é hábito, não, viu? Não, irmão, você está sempre bem-vindo. Atrasado ou antecipado, sempre é bem-vindo, irmão. Eu fico contente com isso, sabe? Lica, irmão Valdevino, todos vocês, é sempre um prazer receber essa alegria, né? Isso faz parte do fruto do Espírito Santo, né? Alegria. Isso não quer dizer que todos nós estejamos vivendo momentos tão bons. Isso não significa que ninguém aqui tem problema, não é? Mas a nossa esperança, ela é irresistível, né? Já pararam para pensar nisso? Que Jesus trouxe uma proposta irresistível para o mundo, né? Jesus, ele ofereceu esperança. Jesus ofereceu esperança. É uma oferta irresistível. E é por isso que nós estamos alegres, né? Porque temos esperança. Quem tem esperança, a esperança em Cristo, nada, absolutamente nada vai abalar, né? Nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, nem as que virão, nem anjos. Boa noite, irmão. Estou chegando, estou no trem. Boa noite, Severino. Severino e os... Boa noite para todos. Boa noite. Passageiros do trem. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo, irmão. Boa noite, Serginho. Pode continuar. Então, assim, a esperança que Cristo oferece é maravilhosa. E não dá para a gente continuar lendo Eclesiastes sem lembrarmos disso, né? Não é um livro sem esperança. É um livro que é completo em Cristo, não é? É um livro que é completo quando nós temos Jesus Cristo, né, como nossa esperança. Eu estava estudando há pouco, né, esse livro incrível do nosso irmão Álvaro Pestana, né, Vocabulário, aconselho todo mundo ter, porque ele ajuda a gente a falar coisas corretas, né, de acordo com a palavra de Deus, né, isso é muito bom. E eu estava lendo aqui na página 121, ele falando que qual é o centro do universo, né? Qual é o centro do universo? É um pouco oposto do que a gente está estudando em Eclesiastes, que fala sobre as coisas debaixo do sol, né? Aqui na Terra. E aqui a pergunta é do irmão Álvaro, quem é o centro do universo? Bem lá na antiguidade, né, acreditava-se no geocentrismo, né, que a Terra era o centro do universo. Ou seja, os seres humanos aqui na Terra eram o centro do universo. Depois tiraram essa ideia e entrou o heliocentrismo, né? Quer dizer, tudo gira em torno do Sol. Hoje nós já sabemos que o nosso Sol é uma poeirinha, né? Uma poeirinha no universo. E o planeta Terra é como tem uma frase escrita na entrada da NASA, né? Na agência, né, aeroespacial norte-americana, tem uma frase lá com uma fotografia que a Terra é um pontozinho azul bem pálido lá no final. E está escrito lá, né, a Terra, um pálido ponto azul, né? E, na verdade, é impossível se chegar ao centro do universo. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o centro do universo. Quando Jesus veio à Terra e ele nos trouxe a salvação, Efésios capítulo 1, versículo 10, disse que Jesus veio e reorganizou todo o universo. Colocou todas as coisas de forma organizada. Agora, todas as coisas no céu e na terra convergem, não é? Se voltam para Jesus Cristo. Então, não permita que nada ofusque
isso, porque quer nós creiamos, quer o mundo creia ou não, Jesus é o centro do universo. E brevemente todo joelho se dobrará e toda língua dos que serão salvos, dos que estão condenados, ou dos que serão condenados, dirão que Jesus é o Senhor dos senhores, é o Rei do universo. Amém? Não vamos nos esquecer disso. Então, vai minha gratidão aí pelo irmão Álvaro, né? Tantos anos de dedicação à palavra para a irmandade, né? E não deixe, irmão, de orar por esse irmão e por sua família, tá certo? Pode nos ajudar muito no seu conhecimento, né? E é claro, né, como o irmão Edivaldo falou, vamos aproveitar e fazer as nossas ofertas para irmãos como este, não é? Não vamos esquecer disso. E Edivaldo, você não saiu do roteiro, não, né? Inclusive, no Velho Testamento, os reis chegaram a pedir para o povo não ofertar mais, porque já tinham ofertado tanto que não tinha mais nem onde colocar tantas ofertas, né? E ele disse, né, parai, né, não traga mais dízimos da casa do Senhor, não traga mais, já está cheio, já tem o suficiente. Né? Quem sabe que isso aconteça, né? Mas muito obrigado. E hoje estamos aqui no capítulo 6 de Eclesiastes, né? Eu coloquei como tema esse que o irmão falou, né? Pare, né? Você já tem o suficiente. Né? Grande ensinamento que a gente pode ter no capítulo 6. Mas hoje eu quero fazer uma coisa um pouquinho especial com os irmãos, né? Especial para mim, pelo menos espero que seja para vocês também. Eu quero, em alguns capítulos ou alguns estudos nossos, eu faço questão, né, de só fazer uma leitura por dia do texto e não ficar estudando nem anotando absolutamente nada. Né? E hoje, esse é o capítulo 6, é para não anotar nada, mas apenas para trazer aqui para os irmãos uma maneira que pode ajudar você, né, a seguir esses passos para, na hora de você estudar ou pensar em alguma coisa na hora de estudar Eclesiastes ou outros livros, tá certo? Então, eu vou aqui mostrar o passo a passo para que você também utilize, né? Utilize a Bíblia, abra sua Bíblia de maneira que você possa se edificar. Porque é para isso que nós estamos aqui. Claro, encontrar os irmãos é uma bênção gigante. Né? É maravilhoso encontrar com os irmãos. Cada um aí na sua cadeira, no seu banco, seja no trem como o irmão Severino, né? Seja o irmão Deovaldo ali na sala dele, a gente está vendo até a televisão de fundo, né? Seja o irmão Joel, o irmão Renato sentadinho no sofá azul dele aí, né? O irmão Sérgio dividindo a tela com a irmã Jura. A gente vê metade do irmão Sérgio e metade da irmã Jura, e essas duas metades se tornam uma pessoa só. O irmão Giovanni, né? Giovanni, naquela concentração dele, né? Todos vocês. O irmão Edivaldo, né? Com aquela alegria de sempre, de vez em quando abaixando a cabeça para anotar no seu diário eterno, né? Porque esse diário do irmão Edivaldo deve ser muito, muito precioso. Então, é bom ter vocês aqui comigo. Então, hoje vou fazer uma oração agora, e como eu faço todas as vezes antes de trazer um ensinamento, né, ou dividir com os irmãos, ou ainda compartilhar com os irmãos. Às vezes é muito mais compartilhar como eu vivo, né, de acordo com a Bíblia, do que propriamente uma aula, tá bom, irmãos? E eu sempre gosto de colocar passos a passos, né? Oração é sempre, é o tempo todo, é andar orando, é andar com Deus. Né? Agora, quando eu vou compartilhar com os irmãos, eu fico num nervoso muito grande. Né? Até a Chile sempre fala, você sempre tem esse nervoso, por quê, Sérgio? Eu falei, é impossível não ficar nervoso. E, irmãos, eu fico muito nervoso. Né? Quando eu vou dirigir qualquer tipo de tema com vocês, né? Eu sempre fico muito nervoso. Isso não muda. Às vezes, irmãos, me dá até ânsia de vômito. Né? Às vezes eu não consigo comer nada antes. Né? É um nervoso e quase que incontrolável. Então, a única coisa que eu fico orando é para que Deus me ajude a ficar tranquilo, entende? Me ajude a ficar calmo, né? E nem procuro saber por que eu fico tão nervoso assim,
mas eu aproveito um tempo antes de vocês começarem a entrar, eu aproveito um tempo para conversar com Deus, entende? Para pedir que Ele me ajude, sabe, a olhar para mim mesmo. Porque às vezes é fácil olhar para os outros, às vezes é fácil você se distrair com os outros, né? E eu peço que Deus me ajude sempre a estar olhando para mim e para eu fazer as coisas que agradam a Ele, tá certo? Isso é muito importante. Edivaldo. No dia que a gente for trazer algo para falar de Deus com alguém, mesmo que seja entre irmãos já de muitos anos, e perder esse friozinho na barriga e essa preocupação de o que eu estou levando, a gente tem que fazer uma autoanálise, porque algo errado está acontecendo, né? Senão a gente vai começar a se achar autoconfiantes, que não precisa mais de Deus, não precisa mais do Espírito Santo. E é verdade isso aí. Eu prego todo domingo, mas toda vez, enquanto eu não subo e falo a paz de Cristo para os irmãos, eu estou tremendo. Depois aqui, com desenrolar, que a coisa vai. E como o Neres estava dizendo, que já está preparando a ceia, já é uma preocupação, já está preocupado, buscando. Olha, vocês não aparentam estar assim, nervosos. Ô, Sérgio. Oi. Eu pensava que era só eu que sentia isso. Eu já ouvi do o Ala Dutra, 2 vezes ele já falou para nós, num grupo pequenos. Ele falou que no dia que vai pregar, no domingo, ele não consegue tomar o café da manhã. Olha, é verdade, é verdade. É verdade, irmãos, Bom, então estou aqui dividindo com vocês. E é por isso que eu gosto... Então, Sérgio, a gente está tudo normal, não esquenta não. Está tudo normal, vamos em frente. Então, vou orar agora. Então, daqui para frente, no estudo de hoje, eu vou fazer de conta que vocês não estão aqui e eu vou fazer como eu costumo fazer na finalização da preparação, quando eu quero ajudar os irmãos a compreender algo que eu já estou tentando compreender também, tá certo? Primeiro é para mim. Depois eu me preocupo como eu vou passar isso para os outros, tá bom? Vamos orar então, irmãos. Senhor, mais uma vez, eu estou muito contente de estar com os irmãos, mas agora compartilhando com eles, do mesmo jeito que eu sempre falo com o Senhor, né? E eu te agradeço, Pai, pela tua igreja. Eu te agradeço por tantos irmãos e irmãs com quem eu posso contar, que estão aqui, Senhor, não somente para ouvir da tua palavra, mas também para encorajar uns aos outros. É por isso que nós estamos aqui, porque também não deixamos de nos congregar aqui, né? Mesmo sendo online. Essa não foi uma instrução sua para nós, mas o Senhor nos instruiu a aproveitar as oportunidades. E esta é uma boa oportunidade da gente encontrar pessoas que a gente nem conhece direito, mas que nós sabemos que o Senhor toma conta da vida delas. E hoje eu peço que o Senhor ilumine meus olhos para essa leitura de Eclesiastes, capítulo 6, que o Senhor me faça compreender melhor, me faça encontrar o centro, aquilo que o Senhor quer transmitir para mim e para os irmãos hoje à noite. Me ajude a estar tranquilo e não fazer em nenhum momento nada que seja para parecer que eu sei ou parecer que eu entendo, mas que do fundo do meu coração eu possa estar buscando te ouvir a tua palavra. E eu peço que todos ajam do mesmo jeito hoje, Pai, que todo mundo, cada irmão e irmã que estão aqui presentes, desejem compreender o que estão lendo e colocar isso dentro do nosso coração de uma maneira que a gente pratique sem perceber que estamos praticando. Porque eu sei que isso é a fé verdadeira, quando nós confiamos e acreditamos tanto que isso se transforma em ações, em obras. Bom, e antes de mais nada, Pai, eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados, perdoe os pecados dos meus irmãos e irmãs que estão aqui conosco hoje. Se estamos, de alguma maneira, agindo somente pela nossa vontade, fazendo aquilo que a gente quer, perdoe se a gente tem sido preguiçoso, não estamos nos levantando para visitar os irmãos pessoalmente, se nós não estamos nos dedicando, Senhor, a servir um ao outro. Não permita, Pai Santo, que essa forma de estudarmos a Tua Palavra, de nos
reunirmos, de nos edificarmos, nos deixe preguiçosos no corpo físico, mas que a gente tenha ânimo para sair de casa, para visitar os irmãos, para convidar os irmãos para sair um pouco, tomar um café, um suco, uma água, ou simplesmente para sentarmos em algum lugar e conversarmos sobre a fé que nós temos. Não permita, Senhor, que a gente fique numa caverna, apenas com essa janela para a internet, mas que o Senhor nos oriente a termos mais vontade de estar perto, presencialmente, de todos os nossos irmãos. E eu te agradeço por essa oportunidade e que ela nos motive a praticarmos aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Eclesiastes capítulo 6, e eu já fico tentando me lembrar da aula anterior. E na aula anterior, eu me lembro muito bem do capítulo 5, que começou falando sobre a gente falar demais, né? Principalmente se a gente está na presença de Deus, né? No capítulo 5 falou sobre isso. Oi, Regina, chegou na hora, seja bem-vinda. Regina de Paraíba do Sul, seja bem-vinda. Obrigada, desculpa o atraso. Não, tá sempre aqui com a gente, né? A porta só fecha depois que vocês chegam. Aliás, elas nunca se fecham, né? Bom, então... Obrigada. Nada. Então, o capítulo anterior, ele começa falando sobre isso. Então, eu estou aqui na minha cabeça me lembrando do capítulo anterior, as coisas que me marcaram. Geralmente, 2 ou 3 pontos que são importantes para mim. E o primeiro deles foi esse, né, que eu me lembro muito bem no capítulo 5, dizendo que quem quer falar demais termina desagradando a Deus, né? Às vezes queremos falar tanto e não estamos falando aquilo que precisa ser falado. Na verdade, precisamos controlar mais o que a gente fala. E eu lembro muito bem que nós falamos sobre que enquanto você está falando, você está deixando de ouvir. E quando estamos orando, precisamos praticar a oração, que é deixar Deus falar, né? É você falar menos do que Deus. E para alguns irmãos e irmãs podem parecer estranho isso, né? Você fazer uma oração a Deus em que você não fale tanto, mas que você abra o seu coração para ouvir Deus também. Às vezes podemos abrir a Bíblia e deixar que aquela Bíblia fale para nós. Isso é uma maneira de orar. E quantas vezes, irmãos, eu já estava nesses períodos de oração, em silêncio, pensando em alguma coisa e a palavra de Deus vem chegando na minha mente, no meu coração. E isso é muito importante, irmãos. E foi um dos primeiros pontos que nós comentamos, não é? E ontem, inclusive, no estudo do irmão Giovanni, acho que foi ontem ou antes de ontem, nem me lembro mais, eu tenho problema de datas passadas. O irmão Giovanni estava falando sobre as cartas às igrejas do... Foi quinta, foi ontem. Foi quanto? Ontem, quinta-feira. Foi ontem, isso. O irmão Giovanni falando sobre as igrejas, algumas características das igrejas citadas lá em Apocalipse, e foi muito interessante quando ele usou o texto do Velho Testamento, que o povo murmurava porque não ia direto para Deus pedir, mas ficava fazendo perguntas, né? O que vamos comer? Né? O que vamos beber? Como é que a gente vai se proteger do sol? E o povo que falava demais, ao invés de pedir apenas de Deus e esperar que Deus respondesse, né? Então, isso foi no capítulo 5. Outro ponto importante do capítulo 5, que nós falamos sobre a opressão, né? Quem quer muito dinheiro termina oprimindo as pessoas para extorquir, para ganhar dinheiro através dos outros, pagando mau salário, judiando, sendo injusto. E mostrou no capítulo 5 que as pessoas, elas não querem servir. Quem vai atrás de riqueza, não vai atrás de riqueza para ter dinheiro para servir ao próximo. É para que o dinheiro seja dele mesmo. E aí entra o engano, né? Porque a pessoa vai para que o dinheiro sirva todos os seus prazeres, seus desejos, mas isso vai mudando, se transformando, e com o tempo aquela pessoa começa a servir ao Deus dinheiro, né? Então a gente falou sobre isso também. E por fim, a gente viu no capítulo 5 que dinheiro nunca é suficiente. E por isso que tem que tomar cuidado. Sempre quer mais e mais e mais e mais. E por causa disso, eu acho que o capítulo 6, ele continua nesse assunto. Mas eu quero ler esse capítulo 6 para
para entender a continuidade disso. Mas eu sei que ele terminou o capítulo 5 falando dessa ganância, de que a pessoa não sabe a hora de parar. Tem oportunidade de se aposentar, mas não. Quer trabalhar mais um pouquinho para que o salário venha um pouquinho melhor. Às vezes isso esconde a necessidade de ganhar mais e mais. E aí acontece alguma coisa, a pessoa nem se aposenta e nem aproveita o dinheiro, não é? E as pessoas trabalham para ter, depois tem que gastar dinheiro com a saúde. Quando muito que esse dinheiro é aproveitado por gente que nem trabalhou por ele. E a gente precisa saber a hora de parar. Então, já que eu lembrei do capítulo anterior, eu renovei minha mente com relação a tudo que a gente está tratando no livro de Eclesiastes, então é hora de eu ler, não é? Já orei, então eu sei que Eclesiastes é um discurso só, e hoje nós vamos pegar mais um pedacinho do discurso do capítulo 6. E é um capítulo curtinho, né? Por isso que eu demorei um pouco nessa introdução, nesse bate-papo anterior para sintonizar todo mundo, porque é um tempo que eu uso para me sintonizar. Antes de abrir a Bíblia, eu fico lembrando o que foi que eu já ouvi sobre aquilo. Isso ajuda, viu, irmãos? Antes de participarmos de alguma aula, de aprendermos, é bom a gente saber o que foi que vimos na aula passada, porque isso não apenas refresca a nossa memória, mas mantém a gente dentro do contexto. Uma vez dito isso, então, eu quero anotar alguns pontos importantes. Eu gosto de ir fazendo a leitura, anotar pontos importantes e alguma coisa que eu achei que foi difícil. Então, eu vou pedir para a irmã Lica hoje, tá certo? Vou pedir para a irmã Lica, não sei se ela está com papel e caneta. Eu? Tô aqui. Se ela não estiver, se vira, pega o papel e caneta e você vai Fiquei até nervosa, peraí. Ó, então, ela vai anotando os pontos. Então, eu sempre anoto duas coisas. Eu anoto um ponto e o que tem difícil nesse ponto. É assim que eu leio a Bíblia. Eu leio, vou colocando os pontos importantes, às vezes 2 ou 3 versículos, eu coloco o que diz aquele ponto, depois eu coloco alguma coisa que foi difícil, ainda mais Eclesiastes, né, que tem umas frases. Hoje vai falar sobre aborto, vai ter umas coisinhas assim complicadas. Pois é, eu estava lendo também, eu achei estranho. Isso aí, mas agora não é para falar, agora é para você anotar. Depois. Tá. Passa de novo, repete o que eu tenho que fazer. Aí a irmã Lica vai anotar os pontos, né? O ponto forte e o que tem de difícil nesse ponto. Então, eu imagino que deve ter uns 3 ou 4 pontos nesse capítulo, tá bom? Aí depois, no final, a Lica vai ler os pontos e as partes difíceis e eu vou tentar explicar esses pontos, tá certo? Essa vai ser a nossa dinâmica hoje. Então, vamos lá. Eclesiastes. Se eu não conseguir, por favor, irmão. Eu vou te dizer bem clarinho, não se preocupe, não. Você vai Tá. Deixa eu pegar logo o fone de ouvido, que é para ninguém me atrapalhar. Vai não, Lica, vai não. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 6, tá bom? Eu vou ler ele, né, na versão fácil de ler. Vão se acostumando com essa versão, irmãos. Tratem de começar a trocar suas Bíblias mais antigas, versões antigas, e vão usando Bíblias com versões melhores, tá? Né? Para estudar, você usa 3 ou 4, mas para usar no dia a dia, eu acho que é uma boa versão, tá bom? Vamos lá. Vou começar a ler, são apenas 12 versículos. Tenho percebido mais uma coisa que não está muito bem neste mundo, debaixo do sol. Versículo 2. Existem pessoas a quem Deus dá riquezas, propriedades, honra. Elas têm tudo o que precisam e tudo que podem desejar, mas depois Deus não lhes permite desfrutar disso. Vem outra pessoa e fica com tudo. Isso está muito mal e não faz sentido nenhum nesta vida. Bom, eu já vi um ponto importante aqui que a Lídia vai anotar, né? O primeiro ponto, versículo 1 e 2, diz assim, nesse ponto. Alguém que tem riquezas, mas não desfruta delas. É isso que ele falou aqui agora. Então, ele está citando pessoas que têm muitas riquezas, mas ele não consegue desfrutar dela. Parece que ele gasta tanto tempo ganhando e não para aproveitá-las, tá certo? Esse aí é o primeiro ponto. E o que eu achei estranho aqui na minha leitura? Eu vi aqui que ele disse que foi Deus que deu isso para as pessoas
e também que Deus não permitiu que ela desfrutasse. Então, esse é um ponto a gente discutir depois. Tá bom? Irmã Lica vai anotar aí. Anotou, irmã Lica? Vamos continuar a nossa leitura. É assim que eu estudo, sabe, irmãos? Pelo menos o livro de Eclesiastes eu usei esse método para ficar mais fácil para mim. Vamos continuar, depois a gente volta tratando desses pontos. Versículo 3. Pode ser que alguém viva 100 anos e tenha 100 filhos, mas se ele não for feliz e ninguém se lembrar dele quando ele morrer, eu acho que foi muito melhor o destino de quem morreu ao nascer do que o desta pessoa que viveu 100 anos. Em algumas linguagens fala melhor aquele que sofreu um aborto, né? Aquele que foi abortado. Versículo 4. Realmente não faz sentido que um bebê nasça morto. É sepultado rapidamente sem pelo menos ter recebido um nome. Esse bebê nunca viu o sol, nem conheceu nada. Mas encontra mais descanso, esse bebê que nasceu morto, do que um homem que nunca aproveitou aquilo que Deus lhe deu. Talvez esse homem viva 2.000 anos, mas se ele não for feliz, o bebê que nasceu morto encontrou um caminho mais fácil, né, para chegar ao céu do que este homem. Olha, aqui eu já achei outro ponto, né? No fim da sua vida, ele está falando de um homem que no fim da sua vida, nem os filhos dele conseguiram honrá-lo, não é? Chegou na hora da sepultura e não tinha ninguém para dar valor para ele. A sepultura provavelmente significa o final da vida, mas a gente volta a falar sobre isso. Então, o segundo ponto é esse, Lica. É uma pessoa que no fim da sua vida, por causa das riquezas, né, percebeu que não foi feliz, não desfrutou nem das pessoas, as pessoas não reconheceram ele, nem ele foi feliz, tá? Então, alguém com riquezas que não desfrutou dessas riquezas e morreu infeliz, sozinho, né? Esse é o segundo ponto. E o que eu achei estranho aqui é que ele fala sobre aborto, né? Então, é um ponto a gente destacar aqui, né? Como é que uma pessoa que morreu antes de nascer é mais feliz do que aquele que nasceu e viveu 100 anos, né? Então, esse é um ponto. Podemos continuar a leitura, Lica? Deu para pegar? Muito bem. Vamos lá. Versículo 7. Eu vou parando nos pontos que eu considero que são interessantes, tá? Vamos lá. A gente trabalha e trabalha para poder comer e nunca se farta. Portanto, não vejo nenhuma vantagem no sábio com relação ao que carece de entendimento. É melhor ser como o pobre que sabe aceitar a vida como ela é. É melhor ser feliz com o que se tem do que querer sempre ter cada vez mais. Essa pressa por ter cada vez mais é ilusória. É como tratar de segurar o vento. Pronto, essa é outra parte importante. Eu vi aqui, né, Lica, aí para você anotar para a gente, uma ambição desenfreada. Ter mais e ter mais e ter mais. E isso aqui, na verdade, me parece que é tudo aquilo que ele já veio falando nos capítulos anteriores, no 4, no 5 e agora no 6. É o alerta desse pregador, porque ele viu isso na vida, sabe? As pessoas que não têm tempo, a única coisa que tem que ocupa a mente e o tempo deles é a riqueza e mais, e mais, e mais, e mais. Tá certo? Então, aqui é outro ponto importante. Então, a ambição desenfreada, ter mais e mais, Lica. E o que eu achei interessante aqui, que eu achei forte, é o fato de que ele usou a palavra satisfação ou felicidade. Né? Que a pessoa é mais feliz, ela tem que ser feliz com o que ela já tem. Né? E se você está feliz com o que você já tem, então para que mais? Né? E isso é muito importante. Tá? Então, esses são os dois pontos. Eu acho que agora tem mais um ponto, espero, né? Versículo 10. Tudo que foi criado é conhecido e tem recebido um nome. Nós sabemos que o que o ser humano é. Nós também sabemos que uma pessoa não pode vencer num debate com Deus, porque Deus é mais poderoso que ela. É certo que onde há muitas palavras, há muitas tolices. Olha ele repetindo o que disse lá no capítulo 5, no comecinho, hein?
De novo, versículo 11. É certo que onde há muitas palavras, há muitas tolices. E o que se ganha com isso? Isso me faz perceber, irmãos, aquele diálogo do capítulo 5, que diz que a gente, na hora de orar, a gente fale menos. Toma muito cuidado para não ficar falando muito com Deus, que parece que a gente está colocando palavras na boca de Deus. Parece até que a gente está se justificando para Deus por alguma coisa, ao invés de a gente ouvir Deus e simplesmente obedecer. E eu acho que ele deixou isso bem claro aqui quando ele falou sobre esse debate com Deus. Parece muitas vezes, irmão, nós estamos debatendo com Deus ao invés de nós apenas obedecer, quietinho, não fale nada, só obedeça e pronto. Porque senão a gente vai querer colocar um monte de justificativa para Deus, né? Parece que a gente fica se desculpando muito, né? Versículo 12. Quem sabe o que é melhor para uma pessoa durante sua curta vida na terra? É só Deus, né? Sua vida passa como uma sombra e ninguém pode lhe dizer o que acontecerá depois, debaixo do sol. Então, para mim, aqui ele está falando, entre aspas, de destino, né? Como Deus organizou a vida nesse mundo. Então, esse é o ponto, Lica. É o ponto 3 ou 4 esse? É 4, né? 4. Então, vamos colocar como ponto aí. Coloque destino mesmo, tá certo? É como Deus organizou a vida neste mundo. Como que ele fez com que as coisas acontecessem nesse mundo. E o que eu acho aqui de ponto difícil é essa coisa de questionar Deus. Tá bom? Muito bem, irmãos. Eu terminei a leitura, anotei os pontos que eu achei que foram importantes, anotei aquilo que é difícil, e agora a gente volta para conversar sobre esses pontos. É claro que o centro disso tudo continua sendo riquezas, né? Parece que Eclesiastes quer colocar o dinheiro como o centro da sua vida. Lembra que eu falei no começo? Que Jesus é o centro do universo? Né? Mas muitas vezes nós queremos colocar o dinheiro no centro da vida. Bom, correr atrás do vento. Isso aí, é tentar segurar o vento com a mão, né, irmão? É isso daí mesmo. Bom, eu encontrei aqui, irmãos, uma coisa que me chamou muita atenção hoje, que é o versículo 9. Eu vou ler numa outra versão, tá? Vou ler aqui na versão Revista e Atualizada. Melhor, versículo 9, melhor visão do que das... Opa, errei aqui. Versículo 7, desculpa. Sábio, o pobre que sabe, deixa eu ver. Tem um versículo que chamou muita atenção minha aqui. Deixa eu ver qual é. Todo o trabalho do homem, pois a vantagem tem o sábio, o pobre, melhor é a vista dos olhos também. Não, eu não achei ele ainda não. Quem me ajuda aí? Que ele fala que é melhor viver com o que tem, nunca satisfeito com o seu apetite. Deixa-me ver aqui onde ele está. É o 7 mesmo. É o 9. É o 9. É o 9? Isso Ou mesmo. melhor, 9. Muito bem. É melhor ser feliz com o que tem. Muito bom. Para mim, esse é o centro do texto, né? Melhor é você ser feliz com o que tem. Eu quero substituir a palavra feliz, irmãos, até por um estudo da palavra felicidade, né? Que não combina tanto aqui. A palavra que melhor cumpriria seria uma satisfação que traz alegria. A palavra satisfeito é tipo assim, não falta mais nada. Quando você está satisfeito de comer, você continua comendo? Não. Você encerrou. Se comer mais, bota tudo para fora. Então é melhor parar onde você está satisfeito. E por que a gente não faz isso com o nosso dinheiro? Quando a gente já tem aquele dinheiro, já tem aquela casa, já tem aquele carro, e a gente não precisa, é isso que eu tenho. Eu parei, eu não vou mais trabalhar para ter mais. Isso já me satisfaz. A não ser que eu queira trabalhar para servir ao outro com o meu trabalho. Eu já tenho o meu, tá tudo certinho, bonitinho, agora eu vou trabalhar mais um pouquinho para servir mais financeiramente. Ou então, talvez eu tenha um trabalho que me deu lá um investimento, umas casas de aluguel, um dinheiro na bolsa de valores, e aí eu já tenho satisfeito, eu vou servir ao Senhor com o que eu tenho agora. E o que render mais, o que vier mais, ótimo, vou ofertar muito mais. Conheço um irmão que ele tem um salário altíssimo, mais de 100 mil reais por mês. Ele só sobrevive com 10 mil, 90 mil reais ele oferta. Ele não precisa mais do que aquilo. Ele vive com 10% do seu salário.
Por quê? Não é porque ele trabalha muito, não é porque o que ele faz traz muito lucro para muita gente. Ele não precisa trabalhar mais, mas esse dinheiro vai rendendo e ele oferta. Sabe, irmãos, eu acho que a gente não sabe a hora de parar. A gente não sabe a hora de parar. A gente quer trabalhar mais 4 ou 5 anos para receber mais R$ 200 na aposentadoria. A gente quer trabalhar para trocar um carro em 2025 e a gente tem um 2023. E não ofertamos como deveríamos. Vivemos trabalhando e nos matando, sabe? Perdendo tempo muitas vezes com o trabalho e nem pregamos o evangelho. Parece que a gente quer deixar alguma coisa para alguém. E esse texto me faz pensar muito nisso agora. Vamos lá. Lica, qual foi o ponto número 1, Lica? Giovanni levantou a mão primeiro. Oi? Giovanni levantou a mão. Ah, Giovanni, tá, desculpa, nem sempre eu vejo aqui, tá? Giovanni, pode falar, irmão. Só o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 em diante, ele corrobora com o que o irmão disse e Salomão disse. De fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Repete aí o texto, irmão, por favor, para os irmãos para eu anotar aqui da 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 8. Muito bem. E diz Obrigado. mais coisa ali, até Sim. os que querem ficar ricos caem em tentação. Tentação Até bom, faz parte. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de Amém. todos os males. Algumas pessoas, por cobiçaram de sentaram com muitos sofrimentos. Então, versículo 6 até o 10. Esse versículo eu tinha muito em mente e meditei nele quando comecei na semana. Bom, eu geralmente evito ficar trazendo outros textos aqui, né? Mas quando um irmão traz assim e participa, isso é fantástico, irmão. Porque a Bíblia não se contradiz, ao contrário. Tudo que estamos assistindo e vendo em Eclesiastes, ele é cumprido no Novo Testamento. A mensagem é claríssima, né? Obrigado, Giovanni, isso é muito importante. Esse seu papel nos ajuda bastante. Vamos lá? Primeiro ponto. Eu não sei se eu Lica. anotei direito aqui. Alguém tem riquezas, mas delas desfrutas. Mas não desfruta delas. Exatamente. E olha só, irmãos, o que esse texto traz para nós. Ele está citando, não é riqueza, irmão, não é ser milionário, não. A palavra riqueza aqui não é a quantidade, irmãos. Não é a quantidade, irmãos. Mas aquilo que você tem como tesouro. É quando aquilo que você junta na terra, tudo que você junta na terra é uma riqueza. Pode ser que para o irmão Valdevino, a riqueza dele é a sua casa, o seu carro, tá certo? Para o outro é um dinheiro na poupança, para o outro são terrenos, para o outro é salário, entende? Então, essas coisas, elas são muito importantes, é claro, mas nós não podemos olhar para elas como riquezas, devemos olhar para elas como sustento. Nós somos mordomos de Deus. Nós apenas administramos isso tudo que está aqui nesse mundo que Deus deu. A riqueza, o ouro e a prata são de Deus. Aliás, os bens, seja ouro, a prata, vem de Deus. É tudo criado por Deus. Agora, a riqueza são os tesouros que temos no céu. Então, muito cuidado para que a gente não faça de riqueza aquilo que a gente constrói aqui na terra. Tá certo? Porque ele está falando disso, que você não desfrutará de tudo aquilo que você tem. Quantas roupas nós temos nos nossos armários que a gente usa uma vez por ano, 2 vezes por ano? Quantos cobertores? Que enxoval todo é esse que a gente guarda?
Eu estava olhando nas minhas coisas, a única coisa que eu gosto de acumular é meus livros, que eu estudo, que eu leio, que eu dou, que eu empresto. Mas fora isso, irmãos, eu tenho tanta tralheira que de vez em quando eu tenho que fazer uns 5S aqui em casa e começar a descartar tudo. Entende? E é isso que ele está falando, irmão, sabe? É acumular e não desfrutar. E a gente não desfruta, irmão, de tudo que a gente tem. É um quarto que fica lá à toa. Meu Deus do céu, é um quarto para receber hóspede. Nunca recebe hóspede. Fica um quarto de enfeite. Entende, irmãos? Uma vida simples. Então, vamos tomar muito cuidado com isso, porque essa riqueza não é para quem é rico ou milionário. É para aquilo que você tem além do que você precisa. Além do que você precisa. E teve um ponto, né? Qual foi o ponto difícil aí, Lica? O ponto difícil é que ele gasta tanto tempo e não consegue aproveitar nada que ele conseguiu, né? Nada das riquezas que ele conseguiu, que ele adquiriu. E também outro ponto aqui que eu vi é que foi Deus que deu, né? Diz que Deus deu riqueza para o homem e o próprio Deus não deixou que ele usufruísse. Parece aqui, irmão, que Deus ele é o agente do destino das pessoas. Não é bem assim, tá? Vamos entender o que quer dizer isso. Tudo aqui neste mundo, irmão, é dado por Deus. Nós é quem administramos ou não. Deus nos deu o mundo, Deus nos deu capacidade, e nós é quem adquirimos as coisas porque Deus que deu. Deus já deixou tudo pronto. Tem uma coisa chamada lei, como é que chama? Lei, me fugiu agora da mente que se diz. É lei do plantio, é alguma coisa assim. Você Lei do retorno. é mais ou menos isso. Não é a lei do retorno. É a lei daquilo que você planta ou que colhe. Né? Você não colherá aquilo que não planta. E isso é uma ideia que tem de que Deus, Ele quem deu tudo para nós. Algumas pessoas... Aquilo que tu semeia, colhe. Exatamente. Lembra quando Jesus contou aquela parábola de que ele deixou um talento para um, 5 para outro, 10 para outros, não é verdade? E cada um trabalhou em cima daquilo que veio nas suas mãos. Aí Jesus chega e diz, né, quem não é fiel no pouco. Né? Então, essa coisa de que o que Deus deu para o irmão Neves administrar? Como o irmão Neves administra o que Deus deu a ele? Como que o irmão Giovanni administra o que Deus deu para ele? Irmã Sandra, tá certo? Então, essa coisa de que Deus quem deu, no sentido de Eclesiastes, é porque tudo vem de Deus. Alguns são gratos a Deus, outros usam como se viesse deles mesmos. E esse é o perigo que Eclesiastes mostra, porque tem pessoas que pegam suas riquezas, que foi Deus quem deu, e não tem capacidade de agradecer ou de reconhecer que se ele tem, se ele conquistou, foi por conta do mundo perfeito que Deus colocou, não é? Essas coisas que Deus faz para que nós sobrevivamos. Mas algumas pessoas enriquecem para servir ao outro. Mas essas pessoas pegam uma riqueza que Deus deu, não é grato a Deus, não faz um bom uso para servir, e nessa mesma justiça que Deus estabeleceu na terra, essa pessoa que vive para a riqueza termina não usufruindo dela. Quantas pessoas morrem e deixam fortunas aí para o governo, ou para parentes, ou para filhos que não utilizam bem feito? Então, esse Deus deu significa exatamente isso, que tudo é Deus quem deu. Dependendo de como você usa, Deus também não colocou uma regra. Deus não colocou uma regra no universo dizendo assim, você vai ter riqueza, tá certo? E você será obrigado a usufruir da riqueza. Você vai parar agora e vai fazer viagens, você vai se aposentar. Ela não é uma regra de Deus. Deus deu a capacidade. As pessoas é que utilizam essa capacidade para o que querem. Aqueles que não sabem dizer chega, na própria lei natural de Deus, o que vai acontecer? Ela não vai desfrutar de nada. Porque a lei máxima de Deus nesse mundo é que todas essas riquezas e este mundo, ele é matéria. E a matéria não herdará o reino dos céus. Nem carne, nem sangue herdarão o reino dos céus. Tudo será deixado aqui. Tudo. Até o nosso corpo. Essa é a ideia aí do que Deus deu. No primeiro ponto que a irmã Lica leu pra gente. Giovanni.
Eu acho que a lei que o irmão está falando está lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Perfeito. Olha só, tá vendo? Irmão Giovanni, contratado para fazer todas as referências das nossas aulas. Viu como é bom anotar e compreender? Obrigado, Giovanni, mais uma vez. Olha como a palavra de Deus se encaixa, irmãos. É perfeito isso. Muito bom. Continuamos. Ponto 2. Oh, desculpa, Lica, a gente está no ponto 2. Por favor, Giovanni, repeta a de Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Muito bem. Lica, ponto número 2. Tá. No fim da sua vida, nem os filhos conseguiram honrá-lo. Não foi feliz. Isso. E o Morreu ponto sozinho, difícil? ninguém. Oi? O ponto difícil que eu anotei aqui é que ele morreu sozinho, sem ninguém. Isso. E eu acho que é nesse ponto que ele fala sobre o aborto, não é isso? Isso. Aborto em algumas linguagens, em outra vai falar sobre aquele que morreu antes de nascer. Muito bem, vamos ao ponto principal, que é alguém que teve riquezas e no fim da sua vida nem os seus filhos o honraram. Não é? Exatamente isso, irmãos. Por quê? Porque as pessoas que só se alimentam de riquezas que vêm de você, entende? Elas provavelmente só darão valor à riqueza que você deixará para elas. Por isso que o valor que nós ensinamos para os nossos filhos, os valores que nós temos em casa, eles têm que ir muito além das riquezas. E aqui Eclesiastes deixou muito claro e desenhou o exemplo de um homem que viveria 100 anos e teria 100 filhos, mas ele não teve tempo para ser presente e educar os seus filhos, só ensinou riquezas. E o que ele teve no seu sepultamento? Nenhuma honra, nenhuma gratidão. E assim é um ciclo da vida. E Eclesiastes mostra muito claramente isso. Quando a riqueza rege sua vida e você só tem tempo para a riqueza, o que você está deixando para os seus filhos? Né? O que você está deixando para os seus filhos? Há quem diga que educação é o maior tesouro que podemos deixar para os filhos. Eu digo a vocês que a maior riqueza que podemos deixar para os nossos filhos é o temor a Deus. É Deus. E se os nossos filhos nos virem, administrando bem as riquezas que este mundo tem, se os nossos filhos entenderem que as nossas maiores riquezas não são nenhum bem, nenhum carro, nenhuma casa, nem roupa, nada que a gente faça por eles, mas se os nossos filhos entenderem que tudo isso é bem material, que se desgasta, que os ladrões roubam e escavam, que a ferrugem corrói, se eles perceberem isso, eles vão começar a perceber que a sua riqueza está no seu relacionamento com Deus e com a igreja e no reino de Deus. E aí você será honrado na sua morte, né? Aí você será honrado na sua morte. E aqui, durante esse assunto, ele usou a palavra que mais feliz é aqueles que não nascem. Em momento nenhum, esse texto está encorajando o aborto, irmãos. Aborto é pecado, é crime, é assassinato. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Tá certo? Agora, quando ele fala aqui de aborto, ele está dizendo daquela questão natural de uma criança que não veio para esse mundo, se desgastou, sofreu, viveu, trabalhou para poder chegar diante de Deus, que é o destino de todos. Né? Ele está dizendo que aquele que morre antes de nascer, que não aproveitou as coisas da vida, ele escapou de ser igual uma pessoa que vive este mundo somente para os prazeres e não aproveita nada da vida, só vive pelas riquezas. Então ele faz esta justa comparação, tá certo? Irmão Giovanni. Se eu entendi bem, Salomão vem dizendo repetidas vezes, e o irmão acabou de confirmar, de nada vale as pessoas trabalharem, se preocuparem em deixar herança para os filhos e ele não aproveitar, porque mais vale a pena deixar educação para os filhos do que herança, e os filhos desfrutar da herança, riquezas que os próprios pais não usufruíram. Então, não faz sentido. Seria isso?
Salomão, aliás, o escritor de Eclesiastes, ele não vai dizer o que é melhor, é apenas uma observação do que acontece no mundo. Nós, por inferência natural, nós devemos entender o quê? Devemos entender que não é o valor do que você deixa para o seu filho, mas é a lição que você deu ao seu filho de como usar aquilo. Eu posso deixar uma fazenda para o meu filho, para os meus filhos. Eu posso deixar muito dinheiro investido na bolsa, em ações. Mas os meus filhos compreendem exatamente como eu lidei com o dinheiro. Eu não deixei de dar atenção para eles, eu não deixei de servir a Cristo por causa de nada que eu tive neste mundo. E aqui o que ele está mostrando é que o que esse homem que trabalhou só para ganhar dinheiro, o que ele está deixando além do dinheiro para os filhos? E ele vai confirmar isso, irmão Giovanni, quando ele usa a palavra vistas aqui, olha o que ele diz aqui. Melhor ser feliz, deixa eu ver aqui, ó. Não sabemos o corpo humano. Ele usou a palavra... Depois o versículo. Oi? Versículo. Cita o versículo para me achar que também aqui. Ele fala ele usa a palavra vistas, de ver, do verbo ver. Que é melhor você ter o dinheiro pelas vistas... Tudo que foi reconhecido, nós sabemos... É o 9. O 9? Deixa eu ver o 9 aqui. Isso, 9. Olha só. Melhor é a vista dos olhos do que o andar ansioso da cobiça. Ou seja, é melhor que você apenas veja a riqueza, mas que a riqueza não domine sua vida. A riqueza, ele diz até no capítulo 5, a riqueza é bom de se ver, mas não é bom de acumular, porque ela não deixa você dormir. No capítulo passado, ele disse assim, sucesso é o sono gostoso. Eu até brinquei com todos os irmãos e falei sobre isso. Então, irmão Giovanni, ele não está incentivando a você não deixar nada para os filhos, não é isso. Mas que os seus filhos deem às riquezas, aos valores deste mundo, o valor que eles têm material. Né? E o que se tem nesse mundo, apenas os olhos aproveitam. Porque eles não levarão para o céu. Não levarão para o céu. Então, o que eu tenho que ensinar para os meus filhos? Independente de quanto se tem de dinheiro, o dinheiro é para ser usado aqui. Aquilo que é necessário para você, e se tiver demais, que ele sirva ao próximo. É isso que nós devemos, esta consciência que a gente tem que deixar para os nossos filhos. Não importa se você deixou, não importa se você deixou uma dívida ou se você deixou para o seu filho alguma poupança. Mas a consciência do que é o dinheiro para os nossos filhos, que seja uma consciência de Deus. Não sei se ficou claro, Giovanni. A NVI é bem diferente dessa versão, então ela me deu uma interpretação equivocada, ou eu posso estar me equivocando. Pois o 9 fala assim, melhor é contentar-se com o que os olhos veem, do que sonhar com o que deseja. Eu entendo, é melhor contentar-se com o que eu tenho, do que buscar alguma coisa que eu não possa me atrapalhar. Sim, olha a ênfase que ele dá. Né? Como é bom, é apenas para o que você vê. Né? Leia de novo a primeira parte do versículo. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem. Eu entendo com o que eu possuo. Do que eu sonhar com o que eu desejo. Então, quando eu olho e o que eu vejo que está perto de mim, é bom, é isso que eu tenho. Eu não tenho que tentar olhar para aquilo que eu não tenho. Exatamente a consciência que a gente tem que dar para os nossos filhos. Mas aqui, irmão Giovanni, quando você olha para aquilo que você já tem, é quando você soube parar. É quando você soube dizer, eu já tenho o suficiente. Agora, quem não olha para isso, está olhando para quê? Aquilo que quanto mais tem, mais quer. Ele não parou. E é essa consciência que a gente tem que deixar para os nossos filhos, que ele falou anteriormente. Ele disse assim, aquele que vive 2000 anos, não é? Aquele que vive 1000 anos, mas não gozasse do bem que ele tem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Então, tudo isso ele inclui os filhos. Por quê? Porque aquela pessoa morre e quem vai usufruir não será ele. Agora, meu filho vai usufruir se ele tiver a consciência que eu dou a ele do dinheiro que eu tenho. E se os nossos filhos não virem
que eu soube parar e viver do que eu tenho, o pouco que eu tenho me satisfaz, então eu provavelmente estarei ensinando para o meu filho, primeiro que é fácil, que ele está usando uma coisa que ele não trabalhou para ter. Se eu que trabalhei para ter não aproveitei, imagine os nossos filhos. Aí eles vão aproveitar sem a consciência do trabalho e do valor que se tem. Né? É a linguagem dos sábios. Né? E estamos no ponto 2. Temos 2 irmãos para falar. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, se foi o Neves ou se foi o Zé Augusto. Neves. Neves. Então, o irmão Neves vai falar. Lembre-se, irmãos, que eu estou aqui desenvolvendo o estudo com vocês sem anotação, tá? Eu estou tentando só a gente ir estudando junto e meditando junto. Neves, pode falar, irmão. Eu lembrei de uma passagem em Romanos, capítulo 8, ela pega da segunda parte do versículo 4, né, onde fala que nós não vivemos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito, né? E aí desenvolve um pouco mais no versículo 5, que eu gostaria de estar compartilhando. Fala assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, né, tem a mente voltada para que o Espírito deseja, né? Então, a gente tem que desenvolver isso, né? Após o nascimento, né? Após o nascimento nas águas, nós precisamos desenvolver isso, nós precisamos amadurecer isso, né? Perfeito. Não adianta mais a gente querer, né, continuar nessa, né, querendo crescimento espiritual, né, sem largar a bagagem física, né, sem largar, não tem como, você não vai conseguir carregar uma vida espiritual, né, olhando para tudo isso. Então, olha o verbo que você está usando. Satisfeito, né, ou você se dá por satisfeito, ou se dá por, né, Deus é a bênção na sua vida, Deus é o que vai te prover tudo, né, e segue em frente na vida espiritual, ou você vai continuar negando, né, e sujeito a perder a salvação por causa disso. Olha o que o irmão Neves colocou, né? O irmão Neves colocou que os olhos, né, olhar para as coisas da carne, material, e olhar para as coisas do espírito, né? Perfeito, perfeito, Neves. Está anotado aqui também o versículo, viu? Completou, irmão, obrigado. Irmão Zé Augusto. Glória a Deus. Muitíssimo obrigado, Sérgio, por maravilhoso estudo, com fé no Espírito do Senhor. O que eu compreendi é que Salomão aí focou em falar dos males deste mundo. E também um dos males, ou alguns males que há na riqueza. Mas não que a riqueza é propriamente um mal. Ele podia falar, por exemplo, dos males da comida. Mas a comida é necessária para o ser humano, não é para deixar de ter comida. Não era para comer no exagero, não é para ter ambição, não é para passar por cima dos outros, não é para juntar tanta comida que não precise, Verdade. não é para lutar tanto pela comida de outro. Então, assim, semelhantemente, ele falou da riqueza. Inclusive, ele fala em várias circunstâncias que é um presente da mão de Deus. A riqueza é um presente. Quanto mais riqueza você puder ter, né, e se Deus o concedeu e poder desfrutar, e por isso fica esse sentido em nós de querer ter, é também um sentido que vem da parte de Deus, e é um sentido natural. É como de uma criança desejar o leite materno. Ninguém o ensina. Ele já tem esse impulso natural. Mas então, para que houvesse limite, para que a criança não passe do limite a querer esse leite, como aqui Salomão nos deu um limite para a gente não ter o impulso em querer passar do limite com as riquezas. Então, ele veio pontuando alguns pontos, veio mostrando alguns pontos que pode ser mal, mas volto a dizer, não propriamente. Por exemplo, um pouquinho antes desse capítulo aí, no finalzinho do capítulo 5, tem uma passagem que diz assim, até citei ela outras vezes, né? Capítulo 5, no versículo 20, diz assim, ó, ou do capítulo 19. Quando Deus concede riquezas e bens a alguém e capacita a desfrutá-lo, e aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com alegria em seu coração. Há uma outra passagem também breve, que eu vou ser breve aos senhores, no capítulo 9 e versículo 7, que diz assim, ó, portanto, vá
coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já o agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupa de festa, unja sempre a sua cabeça com óleo, desfrute a vida com a mulher e que você ama todos os dias da sua vida, que sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a recompensa. Então, Deus quer que a gente desfrute a vida assim como ao máximo, dentro das condições não seria pecado. Agora, o exagero, como você mesmo apontou, Sérgio, quando já se tem demais, quando já se tem o suficiente, será que não é hora de pensar em outras pessoas? Verdade. Será Isso que é o alvo. tudo para mim e outros passando tal situações? Então, é um caso para se pensar. Glória a Deus. Muito bom. Obrigado, obrigado. Isso mesmo, muito bom. Sérgio, por favor. Vou deixar a Luzia falar lá na frente, tá? Tá fechado teu áudio, Sérgio. Pode falar, irmão, pode falar. Não tinha visto você levantando a mão. Tá. Que amor, o Sérgio, que a gente se conhece há pouco tempo, né, Sérgio? Só por causa disso, né? Assim, Sérgio, uma coisa que eu estava pensando quanto à coleta, se as pessoas entendessem que a coleta não é um gasto, é um investimento na vida espiritual dela e dos outros, ela seria mais pronta para dar coleta. Enquanto a pessoa não entender o que é a coleta na maneira espiritual, vai continuar sendo mesquinha para Deus, não é para a igreja, é para Deus essa mesquinhez. Isso é uma coisa. Segunda coisa, quanto à riqueza. A riqueza é o seguinte, eu não vejo necessariamente eu ter ações, eu ter dinheiro no banco, não é isso. Eu posso ter 8 óculos de sombra. É a minha riqueza. Eu não posso ter só um e fazer a doação daquele dinheiro para um irmão necessitado ou para uma coleta. Eu posso ter 50 blusões, eu preciso de 50 blusões. Então, assim, ó, não é necessariamente tu ter um carro 25. Eu ter coisas de meu pessoal que eu não preciso e eu posso doar. Isso que eu queria falar para ti, tá? Para vocês, assim, tá certo? Sérgio, depois do Sérgio aí, eu pedi para os irmãos deixar o Sérgio concluir os estudos, e aí depois a gente entra nos comentários. Não sei Mas, olha, mas que bom, né? Que bom que você foi perfeito, irmãozinho. Mas ele foi até o último versículo. Falta mais um ponto aí do que ele pediu para abordar, mas ele que sabe, a aula é dele. Mas não, Sérgio, não, vou deixar o Sérgio falar. Não, o Sérgio vai falar, sim, claro, lógico. Mas tá isso que eu falei, deixa o Sérgio falar, os demais a gente deixa para depois você concluir. Tá dando interferência, tem alguns microfones abertos. Vamos lá, Sérgio, pode falar. Eu apenas vou testemunhar. Vai ser testemunho. Quando eu e a Júlia nos reunimos com a igreja aqui bem longe, eu e a Júlia pegava o ônibus todas as quinta-feiras, todos os domingos, quinta-feira de noite. Chegava às 10 horas em casa. e os domingos bem cedo. E teve uns irmãos que insistiram várias vezes, por que vocês não compram um carro? Aí eu cheguei para ele, digo, bom, mas aí eu digo assim para ele, Beltrano, nós podemos comprar esse carro 0 quilômetro, mas aí a coleta vai diminuir. Aí nós vamos ter que deixar de diminuir, a coleta vai ir lá embaixo. Daí, juntando meu dinheiro da Júlia, daria para comprar o carro. Isso já faz 16 anos. Daria, tá? E aí, aí chegou, nós deixamos. Tá? Ele insistiu, essa pessoa insistiu 2 domingos consecutivos comigo. E eu dei a mesma resposta para ela. Aí ele deu. Tá? Aí chegou em outubro, a mãe me deu o carro dela.
Olha que coisa, né? Aí chegou em outubro, a mãe estava viajando para Porto Alegre, você mudando para Porto Alegre, me deu o Corsa dela. Corsa que não tem 55 mil quilômetros hoje. Olha, e Sérgio, você está falando uma coisa que eu acho que todos nós já tivemos uma experiência dessa, né? De confiarmos no Senhor e Ele trazer as bênçãos dele depois, né? Eu e a Chile, né? A gente tem uma loja aqui e a gente vivencia isso, né? Pagamos sempre em dias nossas dívidas. Às vezes é a última coisa que a gente tem e a gente fica, poxa, isso é dinheiro para comer amanhã, mas nós temos que pagar isso hoje, então vamos honrar isso hoje. E o Senhor vem com a mesma quantia e faz a gente vender alguma coisa. Essas experiências, eu chamo isso de intimidade com Deus. Existem coisas, né, irmãos, que a gente sabe entre nós e Deus que não dá nem para compartilhar com os irmãos. Aí vou para o segundo plano, tá? Vou para o segundo plano agora. Essa já é mais demorada, né? Aí eu orei a Deus, que eu morava no apartamento de 1 quarto, 45 metros quadrados, apartamento, bem distribuído, mas eu orei ao Senhor que eu queria me mudar para dar aula no apartamento que tivesse. Mas teria que ser mais central, porque onde que eu moro estava bem ruim a chegada lá, então eu queria para o centro. Eu orei um ano, a minha mãe, e orei pelo apartamento uma casa da minha mãe de 150 metros quadrados, ela vendeu em um mês. E nós aqui, eu e a Júlia, ficamos um ano orando, e o Senhor deu no centro, bem como queria. Olha, para vocês assim acharem, olha, a pessoa, eu pedi, olha o que eu fiz, não tem, né? Eu disse assim, eu quero 3 meses, pedindo 3 meses para o senhor, olha, o normal é um mês, né? Normal é um mês. Eu pedi 3 meses para ele, porque eu queria no centro. Isso eu tratei com ele numa terça-feira. Na quinta-feira, eu cheguei com ele lá na imobiliária e disse assim, já tenho apartamento. Tá vendo? Que maravilha. Olha, o que o Sérgio está colocando para a gente, que a irmã Luzia trouxe para a gente também, é muito claro para mim. Muito claro. Todo mundo aqui, eu acho que entendeu a mensagem de Eclesiastes. Eu acho que ficou muito claro para todo mundo, não é? Bom, mas eu quero finalizar aí com a Lica. Você vai falar, eu acho que a gente está no terceiro ponto, né, Lica? Terceiro ponto. Vamos lá. Vamos lá. Ambição desenfreada. Não tem tempo, só mesmo para riqueza. Acho que nem preciso falar nada, né? É quando você passa do limite. Eu já tenho o que preciso, mas eu acho que eu preciso de um pouquinho mais. Aquele texto que o Giovanni leu para a gente. Tá certo? Eu, ao invés de ficar com o que os meus olhos veem, eu fico sonhando com o que os meus olhos ainda não veem. Não é verdade? E o ponto crítico do 3 foi o quê? Satisfação, felicidade. A pessoa tem que ser feliz com o que ela tem. Exatamente. Então, irmãos, como é importante ser fiel no pouco. Não é? Porque Jesus disse, quem não é fiel no pouco, não será no muito. Aquele que é fiel no pouco, o Senhor lhe confiará muito. E como é importante isso, irmãos. E o versículo 9, ele falou sobre isso. É você olhar para o que você tem, irmão, e agradecer a Deus. Não é? É você viver em cima daquilo, porque tem tantas coisas a mais para serem feitas do que para ganhar dinheiro. Não é? E a gente ganhou o que a gente precisa, chegamos do horário de trabalho, vamos aproveitar, ler a Bíblia com a nossa família, vamos desfrutar um tempo com os nossos filhos. Tem tanta coisa para ser feita. Não é verdade? Tanta coisa para ser feita, irmãos. E a gente, às vezes, se engana com isso, né? E o último ponto aí, Lica, o ponto 4, né? Acho que foram 4 pontos que a gente... Foi o ponto último. 4. Como Deus organizou a vida nesse mundo. Muito bem. Eu gosto só de dar um exemplo disso, irmãos. Um engenheiro, ele faz um projeto de um automóvel, certo? Ele projetou a suspensão do carro, ele projetou o motor, a carroceria, a parte elétrica, os bancos, o conforto do motorista no carro. Ele projetou todo o automóvel para que o automóvel ele seja capaz de andar, dar ré, de alcançar a determinada velocidade com equilíbrio, não é?
com estabilidade, com segurança. Ele projetou o airbag, colocou uma pecinha lá na frente do carro, atrás, nas laterais, para que, com um pequeno choque, aquele airbag vai abrir, enfim. E quando o ser humano entra no carro, o ser humano não está pensando na engenharia do motor, não está pensando na suspensão, ele apenas vai direcionar se o carro vai para a direita, para a esquerda, se ele vai andar 40 km por hora, se ele vai andar 80 km por hora. Tá certo? Ele vai ser conduzido. De vez em quando, o dono do carro, ele tem que fazer uma manutenção. Ele tem que abastecer o carro, mas o carro foi feito para funcionar. Este mundo, irmãos, foi planejado por Deus para funcionar. Esse mundo, Deus colocou tudo perfeito, Ele colocou nossa maneira perfeita. Nós não saímos voando por aí, nós andamos a pé. Nós, irmãos, temos a capacidade de aproveitar tudo que Deus nos deu, que é perfeito. Capacidade de pensar, de analisar, capacidade de se auto-perceber que você está indo demais, está falando demais, ou está guardando dinheiro mais do que precisa. Entende, irmãos? Tudo neste mundo Deus colocou perfeito. Isso não é destino, irmãos. Isso é o mundo que Deus colocou para que usássemos da maneira correta. Tudo. E se você trabalhar, se for organizado, você vai ter mais dinheiro, vai ter com que pagar suas dívidas, vai ter como ter um sustento. Eu nunca me esqueço do irmão Neves, quando eu estava pedindo por um emprego, e ele compartilhou com todo mundo que ele era uma pessoa organizada, que ele tinha a casinha dele, que ele era respeitador de certas coisas, sabe? Que andava com dignidade. Eu nunca me esqueço do discurso dele. Que mesmo no período de desempregado, às vezes pode ter sido até, passou dificuldades e tudo, mas a organização desse irmão, a honestidade, trouxe benefícios para a vida dele, ele soube manter o equilíbrio. Entende, irmãos? Então, este mundo foi feito por Deus para funcionar perfeito. Perfeitíssimo. Se você andar correto, se você fazer as coisas corretas, irmão, sabe o que vai acontecer? A tendência é você dar certo, você ser próspero. Mas quando tem alguma coisa errada na sua vida, você talvez não pense antes de usar o seu dinheiro, você procure uma profissão que às vezes tem umas desonestidades, ou você não paga quem você deve, ou você faz algumas coisas que não são corretas, irmão. Qual a consequência disso? E aí nós queremos discutir com Deus porque uma pessoa é rica e a outra vive na miséria? Aí a gente quer discutir porque acha uma coisa injusta e aquilo não é injusto com a gente? Irmão, Deus colocou tudo para funcionar direito, entende? E é uma pena que muitos daqueles que são cristãos, que conhecem a palavra, ainda mendigam pão. Quando a Bíblia diz que não vi justo mendigar o pão, é porque tem alguma coisa errada se você está mendigando pão. Tá? Alguma coisa você está fazendo de errado. Entende? Eu não estou falando de uma intervenção direta. Deus não precisa fazer um milagre na sua vida. Milagre nós já somos, nós já temos, somos transformados por Jesus Cristo. Nós temos a presença do Espírito Santo. Entende? Não espere Deus fazer um milagre financeiro na sua vida se você não está andando corretamente com justiça. Tá certo? E o que foi comentado hoje para mim foi muito importante. Não questione Deus. Aproveite o mundo que Deus colocou como ele é. O mundo é assim. Trabalhe em cima daquilo que Deus te deu, nas condições que Deus te deu. Tá certo? E que fique a mensagem para todos nós aqui, que é muito importante. Pare, você já tem tudo o que precisa. Né? Vá fazer outra coisa com o outro dinheiro que você tem, ou então, se você quer ganhar mais, pare, não precisa. Vai trabalhar para a igreja sem receber nada. Vai dar um aconselhamento, vai varrer o prédio da igreja, vai ajudar o irmão a fazer uma mudança, uma senhora a fazer companhia para ela, vai fazer um curativo em quem precisa. Vamos visitar os hospitais, vamos visitar os órfãos, vamos para os orfanatos ajudar, vai adotar uma criança, vamos fazer alguma coisa assim, irmãos. Isso é religião verdadeira. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado. Que o capítulo 6 de Eclesiastes, eu acho que a gente estudou junto hoje, né? Não trouxe anotação, não trouxe nada preparado e a gente desenvolveu algo incrível. Deus nos abençoe muito. Aprendi muito com os irmãos hoje. Passo a palavra para o irmão Edivaldo, que vai fazer uma oração, e se tiver mais comentário, tá bom?